Oi, gente, tudo bem? Essa semana a gente vai continuar falando dos números racionais, né? Lembrando, quem são os números racionais? Aquele que pode ser escrito na forma de fração, né? E aí ele aparece de outras formas também, na forma decimal e na forma percentual, mas a gente vai observar hoje a localização de números na reta numerada. Então, primeiro, o que a gente vai ter que lembrar? Como que a gente constrói uma reta numérica? Tá vendo? Eu tenho uma reta aqui. Eu tenho a minha origem, que é o zero, ó, tô dividindo exatamente ao meio aqui, ó, é o que eu chamo de origem. Quando eu caminho para o lado direito, eu tenho os valores inteiros positivos, olha, 1, 2, 3, 4. Agora, partindo do zero, quando eu ando para o meu lado esquerdo, eu tenho os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Porque a gente sabe que esses números são infinitos, então eu tenho a parte positiva infinita e aqui o negativo também vai para o infinito. Nesse caso dessa reta, a gente construiu do 4 até o menos 4, mas poderia ser outro valor. Então, eu construo um segmento de reta, coloco minha origem. À direita da origem tem os valores positivos e à esquerda os valores negativos, inteiros, para depois a gente localizar os racionais. Lembrando que esse espaço entre um número e outro, que é o espaço da unidade, tem que ser sempre o mesmo na hora de construir a reta, tá bom? E aí, como exemplo aqui, ó, eu tenho esses 4 números racionais, né? Um está na forma de fração e os outros estão na forma decimal, com vírgula. E aí, a brincadeira é o seguinte, a gente vê entre quais números inteiros esses valores estão e localizar na melhor forma possível. Então, começando aqui, ó, pelo meio, que está em verde, né? Tem o meio aqui, ó. Um meio ou meio, né? Ah, professora, quando está na forma de fração, eu tenho dificuldade de localizar. Então, transforma a fração, que a gente já viu na aula anterior, transformar a fração em um número com vírgula. Se eu transformar meio em número com vírgula, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. E se eu observar aqui na minha reta, o 0,5 está entre o 0 e o 1. Exatamente a metade. Não, na metade. Então, essa bolinha aqui, ó, está entre o 0 e o 1, está representando a fração meio. E aí eu ponho um pontinho aqui na minha reta para localizar ele. O seguinte, ó, 3,5. O 3,5 ele é o quê? Maior que o 3, né? É 3 e alguma coisa, e é menor do que o 4. Então, ele está entre o 3 e o 4. Então, nesse caso dessa reta, ele está localizado exatamente aqui. Próximo número, esse que está em azul, é menos 1,5. Então, primeiro, se é negativo, está à esquerda da minha origem, tudo bem? A gente pode também associar dinheiro, né? Tipo, eu devo R$1,50. Então, essa minha dívida, onde está? Entre uma dívida de R$1 e uma dívida de R$2. Exatamente aqui no meio, a dívida de R$1,50. E o próximo exemplo aqui, ó, é uma dívida, né? Devo um número negativo 3,1. Então, dever 3,1 é uma dívida um pouquinho maior do que a de 3, né? Aqui, ó. Então, ó, se esse meu número negativo, ó, está mais, ó, depois do, né? A esquerda aqui do menos 3, ó, ele está aqui coladinho, ó, menos 3,1, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos, tá? Aqui tem uma outra reta também, essa tem origem aqui, ó. Essa está do 3 ao menos 3, que é como vai aparecer nos exercícios propostos para vocês, ó. E vamos observar o que tem localizado aqui, ó, nessa reta. Tudo bem? Então, aqui, ó, 2/3, ó, tá entre o 0 e o 1, mas ele tá mais próximo do 1. Por quê? Se eu pegar o número 2 e dividir por 3, vai dar 0,66 aproximadamente, né? Então, ele está mais próximo, ele está entre o 0 e o 1, mas ele está mais próximo do 1. 1,3333, que é uma dízima, a gente vai falar na próxima aula. Então, ele é maior que o 1, menor que o 2, só que ele está mais próximo do 1, né? Do que próximo do 2. Então, coloco um pouquinho mais para cá. 2,5 está exatamente no meio entre o 2 e o 3, certo?
Aqui, ó, menos 0,75. Se a gente pensar em dinheiro, tô devendo 75 centavos. Então, é uma dívida próxima de R$1, né? Não está próximo de não dever nada, aquela zero. Então, está mais próximo do menos 1. Aqui, ó, menos 5 quartos. Então, é negativo, menos 5 quartos. Tudo bem? E aí está entre o menos 1 e o menos 2. Se eu dividir o menos 5 por 4, ele vai estar o mais próximo do menos 1 aqui. Eu faço uma divisão para transformar aí no número decimal. E é isso, gente. Se o número está na forma decimal, fica mais prático para a gente colocar aqui na reta. Na forma fracionária é um pouco mais complicado de observar, porém, transforma a fração no número decimal para vocês acharem o ponto, né, entre quais números inteiros esse número vai estar, tá bom? E aí, para finalizar, o que vocês vão fazer, né? Eu vou enviar junto com a aula uma reta numerada, um exemplo para vocês copiarem no caderno, para vocês terem sempre que vocês precisarem, e 2 exercícios para vocês tentarem desenvolver essa semana. E aí, qualquer dúvida é só vocês chamarem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.